esse lugar aqui é o Monte das Bem-aventuranças. Ou seja, esse é o lugar onde Jesus pregou o famoso discurso, né, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, etc. E tal. Só quero lembrar para vocês o seguinte: esse discurso não foi só o discurso das bem-aventuranças. O discurso das bem-aventuranças é uma pregação relativamente longa, onde Jesus falou muito mais coisas que só as bem-aventuranças. Ali é um discurso, na verdade, difícil da maioria dos intérpretes modernos conseguirem compreender, porque é talvez o discurso de Jesus mais difícil de entender, porque é um discurso de transição da lei para a graça. As bem-aventuranças em si não são, como muita gente pensa, um discurso da graça. É um discurso de transição da lei para a graça. Então ele vai falar muita coisa ali que tem a ver com a lei e algumas outras poucas coisas que tem a ver com a graça, porque o discurso ele começa com uma ênfase muito forte na lei para terminar com uma ênfase muito forte na graça. Então você vai encontrar nesse discurso Jesus dizendo, por exemplo, se você simplesmente olhar para a mulher do seu próximo com um olhar malicioso, você já adulterou. Esse é o padrão divino da lei. O padrão humano da lei não, eu apenas olhei. Mas o padrão divino, o padrão da lei, por isso a Bíblia diz que a lei foi dada não para resolver o problema do pecado, mas para evidenciar o pecado. Para que o homem chegue à conclusão, cara, eu realmente não consigo cumprir isso aqui. Porque, quer dizer, basta olhar para a mulher do meu próximo com um olhar malicioso e eu já adulterei? Basta eu olhar para um bem de um próximo e eu já roubei? Basta eu ter alguma coisa no meu coração contra alguém e eu já me tornei um assassino? Então isso aí, caramba, está num nível que não dá para ninguém, não dá para mim e não dá para ninguém. Então Jesus mostra isso, é preferível você arrancar o olho para entrar no céu caolha do que com os dois olhos ir para o inferno. É preferível você amputar a sua mão direita do que com as duas mãos você ir para o inferno e entrar no céu sem um braço, do que com os dois você ir para o inferno. Então isso é Jesus mostrando a evidência do peso da lei. Jesus chega no final do discurso e aí ele vai dizer para você, não andem ansiosos de coisa alguma, porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Isso é graça. Amém, Jesus. Amém. Não andem ansiosos de coisa alguma. Porque vocês olhem só as aves do céu. Se você vai olhar aqui, você vai ver um monte de pássaro. Toda hora tem pássaro aqui. Você já está ouvindo aqui, ó. Você já ouve quanto de pássaro. Toda hora você vai ver pássaro passando para lá e para cá. E Jesus aponta para um desses pássaros para dizer, olha, dá uma olhada nesses pássaros. Eles não semeiam, eles não colhem, mas não falta comida para eles todo dia. Todo dia eles têm que comer. Dê uma olhada nessas flores. Eu vi aqui a gente caminhando e muita gente comentando. Olha só que flores lindas, olha só as cores dessas flores e tal. E Jesus fala, dá uma olhada só nas flores dos campos. A gente fala muito dos lírios, né? Mas mais especificamente Jesus estava dizendo, dê uma olhada nas flores. Olha só como elas são tão maravilhosas. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma delas. Se Deus trata assim as flores que hoje estão aqui e amanhã o sol, né, faz com que a própria estação, né, a virada de estação, né, faz com que a flor seque, murche e vá para o forno, vai virar cinza. Se Deus fez isso com as plantas, não vai fazer como é que Ele não vai cuidar de vocês? Isso é graça. Então é um discurso muito extenso que vai de uma ponta da lei até chegar a uma outra ponta que é a graça. Ele começa com o peso da lei. Você olhou, o padrão humano é uma coisa, o homem tentando se adequar à lei. Mas o padrão, Jesus mostra, o padrão da lei não é esse que o homem fez, tentando adequar as coisas, dar um jeitinho. O padrão é o seguinte, olhou, já adulterou, cobiçou, já roubou, odiou, já assassinou. Então quem é que aguenta isso? Cara, não tem como. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que seja um intercessor. Graça é o que Ele oferece para nós através do sacrifício da cruz. Por isso a gente trouxe para celebrar aqui nesse lugar, onde Jesus fez esse discurso,
Quando você lembre-se do seguinte, Jesus aqui, ele mostra a força da lei, o peso da lei, ele vai mostrando agora o alívio da graça. E quando Jesus desce essa colina aqui, quando ele chega lá embaixo, ele vai na direção de Cafarnaum, quando ele chega lá embaixo, a primeira pessoa com quem ele tem contato é um leproso, que não deveria estar ali, que não poderia estar ali, que se fosse descoberto ia ser morto por apedrejamento. E esse leproso, com toda a coragem do mundo, ele se revela a Jesus, ele aparece para Jesus, ele se prostra diante de Jesus e ele pede: Jesus, se você quiser, eu sei que você pode me curar. E interessante que o leproso não podia ter contato com ninguém, porque, de acordo com a lei, quem tocasse num leproso se tornava impuro. Tinha que passar por um processo de purificação, um ritual muito complicado que levava dias. E aí Jesus agora, que todo mundo que encontrasse com esse leproso corria dele, Jesus, ele faz o oposto. Ele toca no leproso e imediatamente o leproso fica curado. Ou seja, na lei, o impuro tornava o puro impuro. Mas Jesus, agora mostrando a graça, ele toca no impuro e o impuro se torna puro. Por isso Jesus não tinha medo de frequentar certos lugares, onde as pessoas tinham medo de ir se tornarem impuras. Porque Jesus sabia o seguinte: não é o ambiente que vai tornar o crente impuro, mas é o crente puro que torna o ambiente puro. Aleluia. Aqui é um ambiente de santidade, aqui é um ambiente de pureza, aqui é um ambiente de memórias maravilhosas, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo. Memórias fantásticas, maravilhosas, que construíram uma igreja linda. A gente aqui tem o lugar das bem-aventuranças, coisa maravilhosa. Aqui tudo é puro, mas se você e eu estivermos num lugar onde está lotado de prostitutas, drogados, corrupção, nós tornamos aquele lugar um lugar santo. E essa é a força do evangelismo. Essa é a força do evangelho. É nós não termos medo do mundo, nós temos a ousadia que Jesus tinha de andar onde ninguém mais queria andar, de chegar onde ninguém mais queria chegar, de ter contato com pessoas que ninguém mais queria ter, de conversar com pessoas que ninguém queria conversar, de tocar em pessoas e abraçar pessoas que ninguém queria tocar ou abraçar, e que ainda hoje não querem, porque a religiosidade faz isso com o ser humano. A pessoa se torna religiosa, não, você é pecador, eu sou santo, você lá e eu cá. Mas quando você abraça o Espírito de Cristo, cara, quem é você? Quem é você? É a pergunta que o anjo fez a Jacó. Quem você é? Qual o seu nome? É óbvio que o anjo sabia o nome de Jacó. Claro que o anjo sabia. É óbvio. Mas ele perguntou: quem é você? E a Bíblia dizia: e Jacó, caindo em si, ele reconheceu Jacó, enganador, usurpador, fazedor de esquemas. Ele reconheceu quem ele era. Aí o anjo toca na coxa de Jacó. Nunca mais, olha só que simbolismo, nunca mais Jacó andou do mesmo jeito que ele andava. Andar na Bíblia tem a ver com o viver o dia a dia. Nunca mais Jacó andou do mesmo jeito, porque o anjo tocou na articulação mais forte, que é a articulação do quadril. O anjo tocou e nunca mais ele andou do mesmo jeito. E aí o nome dele mudou de Jacó, enganador, usurpador, fazedor de esquemas, para Israel. Israel, aquele que luta. Olha só como a pessoa interpreta errado. Aquele que luta com Deus. Deus está ali e eu aqui lutando com Deus. Não. Aquele que luta com Deus. Junto com Deus. E Deus luta por ele. Luta com ele. Amém. Mudou o nome de Jacó, mudou o caráter de Jacó. Quando Jacó sai daquele encontro, a Bíblia diz que ele estava indo ao encontro do seu irmão. Olha só o que Jacó, o enganador, fez. Mandou as mulheres e as crianças na frente. Porque se o irmão com raiva, com ódio, encontrasse a ele, matava. Mas primeiro matava as mulheres e as crianças e ele, metia o pé. Mas agora, Jacó passa à frente das mulheres e das crianças, ele olha, o irmão que queria matá-lo, ele olha e ele vai na direção daquele irmão, 7 vezes ele se prostra. O irmão olhou, Esaú, quando viu Jacó se prostrando, ele disse: aquele não é o Jacó que eu conheci. Jacó nunca se prostraria 7 vezes, pedindo perdão. Nunca ele faria aquilo. Esse Jacó não é aquele que eu conheci. Ele mudou. E a Bíblia diz que os dois, quando se encontraram, talvez Jacó esperasse um estrangulamento, uma facada. Esaú abraça e os dois choram copiosamente aquele encontro. Porque Jacó havia mudado.
de Jacó para Israel. E essa ceia fala disso. Se você ainda não mudou de Jacó para Israel, você não teve um encontro pessoal com Cristo. Se você não mudou o seu modo de andar, você ainda não teve um encontro pessoal com Cristo. Porque quando você tem um encontro pessoal com Ele, o seu modo de andar muda. A sua maneira de viver muda. Os seus relacionamentos mudam. A sua linguagem muda. Tudo em você muda porque você teve um encontro com aquele que te muda não por força, não por causa de mandamentos, de ordenanças, mas por causa de simplesmente Ele ser a presença que agora habita em você. Aleluia. Vamos participar da ceia então? Vamos dar passagem, né? E a gente tem falado isso, mas esse lugar realmente é um lugar, como o pastor Maurício falou, muito especial. Um lugar que Jesus ele sai da tentação dele, é batizado, vai para a tentação no deserto, isso está em Mateus capítulo 4. E o que acontece aqui está registrado em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Por que é importante a gente estar trazendo esse contexto para vocês? Nós viemos agora do Mar da Galileia, passamos por ali, né? Você já conhece ali aquela região. Então, aqui Jesus foi separando os discípulos dele. Capítulo 4, quando chega aqui no verso de número 12, vai falar um pouquinho sobre o início do ministério de Jesus, verso 13. Saindo de Nazaré, ou seja, lá daquela cidade do Monte Precipício que nós fomos ontem, você deve estar lembrado que o pastor Maurício falou, olha, depois que Jesus saiu daqui, Jesus se mudou lá para aquela região, né, da Galileia. Saindo de Nazaré, Jesus agora se muda para cá, no capítulo 4 a gente vê isso, no verso de número 5, meu próximo não está, agora foi, né? Mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia. No verso 18 vai dizer assim, os primeiros discípulos foram chamados. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, nós passamos, Jesus viu os irmãos Simão também, então ele começou a chamar, e disse Jesus, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Jesus agora começa a viajar sobre as sinagogas, e falar nas sinagogas, e ensinar, e a Bíblia diz que multidões o seguiam. A gente vê isso aqui no capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus. Né? Verso 23, Jesus viajou pela região da Galileia, ensinando as sinagogas, ensinando as boas novas do reino, curando todas as pessoas de todo tipo de doença. E chega no capítulo 5, Jesus inicia o Sermão da Montanha. Naturalmente ele deve ter subido com a turma. A galera estava assim, igual a gente sentado, né? E Jesus falando com a turma, e Jesus começa com o sermão das bem-aventuranças. Ele vai falar logo de cara para a galera, né? Ele anuncia as boas-vindas, felizes, bem-aventurados. E Jesus vai falar para a gente assim, ele começa falando, felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhe pertence. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Felizes aqueles que têm sede e fome de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque serão tratados também com misericórdia. Bem-aventurados os que têm coração puro, porque verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque verão, né, o reino de Deus lhe pertence. E ele começa a ensinar, ele vai falando sobre várias coisas. Ele traz o ensino sobre o sal da terra e luz do mundo. É aqui que Jesus vai falar sobre vocês são o sal da terra, vocês precisam fazer a diferença. Porque de que valeria o sal se não trouxesse sabor às coisas? Jesus mostrando, né, não valeria de nada. Jesus, ele vem de alguma maneira falar que ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei, ele veio cumprir aquilo que fora dito pelos profetas. Porque Jesus veio, ele veio em cumprimento. A gente pode ver essa questão, e a gente entra na nova aliança, agora com uma nova aliança, e nós cremos que agora é a aliança. Jesus vem falar sobre adultério, Jesus vai falar sobre vingança, Jesus vai falar sobre a maneira que nós devemos tratar os nossos inimigos, ali capítulo 5, falando o seguinte, 5:43, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, essa era o que falava a lei, né? E odeie os seus inimigos. Eu, porém, lhes digo, amem todos os seus inimigos, orem por aquele que vos perseguem,
Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus. Ou seja, ele acaba amplificando. Jesus acaba trazendo para a gente em amor, ao contrário do que a gente pensa, que a gente está agora na graça, a gente não precisa mais. Não, muito pelo contrário. Ele traz para a gente uma responsabilidade maior de em seguir fazendo aquilo. Ele vai falar sobre oração. Capítulo 6 vai falar quando vocês orarem, né? Não sejam como aqueles hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas, repetindo e tal. E ele aqui ensina para a gente no capítulo 6, versículo 9, a oração do Pai Nosso. E ele vai dizer para a gente, Pai Nosso que estás no céu. Perceba que a primeira coisa que Jesus faz nessa oração é nos incluir como filhos. Na antiga aliança nós éramos servos. E agora, a partir daqui, Jesus fala, quando vocês orarem, veja a Deus como Pai. Da mesma forma que Ele é meu Pai, Ele também é Pai de vocês. Então ele fala, Pai Nosso que estás no céu. E ele começa a fazer a oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje pão para esse dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus ensina essa oração para a gente aqui nesse monte. Jesus nos inclui, né, trazendo um evangelho inclusivo a todas as pessoas, ainda os imperfeitos, como nós, né, éramos sem Jesus. Jesus vai ensinar aquilo que o pastor Maurício muito bem falou, no capítulo 6, verso 25. Ele vai falar sobre as nossas ansiedades. Cara, não andem demasiadamente preocupados com a vida. Deus vai cuidar de vocês. Deus está cuidando daquilo que está lá no Brasil. Deixa eu fazer só uma interrupção. Fala, pastor. Vocês perceberam aqui que o Jorge tem milhões de bem-aventurados? Bem-aventurados, por exemplo, os que têm fome e sede de justiça, porque serão. Exato. Porque serão, tudo está no futuro. Sim. Porque serão chamados para se fazer. Porque serão chamados, tudo no futuro. Você está percebendo que ele está falando de uma transição, Sim. de uma coisa, porque vocês depois serão. Agora vocês não são, mas serão. Ou seja, depois da cruz, depois do sacrifício feito. Então ele está mostrando essa transição, por isso que é difícil de interpretar. Olha a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, mas ele mesmo já tinha dito, olha, o reino está aqui. Mas vocês vão agora perceber que o reino já chegou quando olharem para a cruz. Então ele está falando dessa transição, por isso que é difícil de interpretar. Eu estou falando para vocês de coisas aqui que tem gente que nem em seminário de pastor aprende isso. Se você falar isso para muito pastor, o cara vai olhar para você, tá mesmo? É verdade. Não saber. Mas é um texto difícil às vezes. Se torna fácil quando Sim. você entende, é uma transição de uma fase, de um período, de um tempo para um outro. Toca a bola, Jorge, desculpa. Não, cara, Não resiste, não resiste. Não, cara, mas Caiu bem. tu sabes que a gente vai, o Espírito Santo vai trazendo as coisas na hora pra gente. Você sabe naquela igreja que nós estávamos ontem, lá na igreja da Natividade, e é uma igreja que os católicos, eles amam aquela igreja, porque é uma igreja quase que ali em homenagem a Maria, né? Maria é a grande personagem daquela igreja. Tanto que no hall ali da igreja você tem vários mosaicos de Maria, né? Falando sobre essa questão. E o Espírito Santo me trouxe uma revelação ali. Eu falei com vocês, não tinha nada preparado, nunca li em lugar nenhum aquilo que eu falei com vocês ontem, nunca vi ninguém falar. Né? O Espírito Santo trouxe ao meu coração uma coisa que eu dividi com vocês, que eu aprendi também. O foco para nós protestantes, né? Se para o católico o foco é Maria, cara, para a gente a igreja é um marco da chegada de um tempo novo, chegada da nova aliança. Foi quando Deus falou assim, né, cara, é agora, hoje é o tempo. E o cumprimento de todas as profecias foram ali. Na verdade, estava começando a nascer. Deus falou, é aqui, esse é o marco inicial. As coisas começaram ali. Então, isso que o pastor Maurício está fazendo, a gente vai fazer sempre. Eu vou estar fazendo com a pastora Denise, né? Porque o Espírito Santo vai trazendo isso e enriquece tanto a gente. A gente não está aqui com a proposta, como o pastor Maurício falou, né? De fazer de você um teólogo. Não, a gente está aqui querendo trazer um vinho fresco para você da parte de Deus. E o Espírito Santo, ele está aqui com a gente, né? Nos abençoando e nos ensinando. Na verdade, a gente está sendo ensinado pelo Espírito Santo aqui também. Aí no capítulo 7, o meu telefone toda hora apaga. Jesus, olha aí pelo próximo, tá? Vamos lá, beleza. E ele vai falar pra gente, Jesus vai falar pra gente ele vai combater uma coisa muito usual no tempo que ele combateu o seu ministério, falar sobre julgamento. Cara, não julguem as pessoas para que vocês não sejam julgados.
Existia uma classe religiosa na época que julgava as pessoas. As orações eram feitas, né, para mostrar a pessoa. Muitas vezes as ofertas eram dadas para você dizer que deu uma oferta. E Jesus vai falar, cara, não façam isso. Não se preocupem tanto com o seu vizinho, né? Olhe para si mesmo, olhe para dentro de você, né? Procure, né, corrigir aquilo que você precisa corrigir na tua vida e vai tocando a vida. Jesus vai falar para a gente de uma oração de maneira diferente. Quando ele fala no capítulo 7, ele vai falar para a gente, olha, peçam e receberão. Ou pedir e dar-se-vos-á em outra tradução. Procurem, né, e vocês encontrarão. Batam a porta e a porta lhes será aberta, porque todo aquele que pede, recebe, e todos aqueles que procuram, encontram. Né? Se você, aí ele faz uma analogia, cara, porque se o seu filho, você que é pai, ou você que é mãe, se a sua filha, o seu filho lhe pedir pão, você vai dar uma pedra para essa pessoa. Né? Ou se alguém lhe pedir um peixe, se os seus filhos, você vai dar uma cobra para essa pessoa. Portanto, se vocês que são maus, no sentido de imperfeitos, cara, se vocês sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Cara, ele vai te cobrir de bênção, ele vai conceder tudo aquilo que vocês pedirem, então você pode pedir. E depois disso, Jesus sai daqui. Na verdade, esses são capítulos que falam de ensino de Jesus. O bom ensino está aqui registrado. E depois daqui, Jesus, Mateus registra a partir do capítulo 8, Jesus entra numa época, uma fase puramente prática, onde ele vai agora colocar em prática tudo que ele falou aqui. Ele já sai curando meio mundo, já sai daqui, desce, cura sogra de Pedro, cura o servo centurião, cura o leproso. Ele já está fazendo a lenha, colocando em prática tudo aquilo que ele mesmo disse que se propõe, tudo aquilo que os profetas lá atrás disseram que Jesus ia fazer. Tá bom? Deus abençoe. Minha colaboração de hoje é para você. Em 1920 e pouco chegam aqui os franciscanos, ok? E os franciscanos querem construir uma igreja aqui e eles vão trazer o arquiteto deles. O arquiteto deles é um frei chamado Antonio Berluzzi, ok? Ele faz aqui uma coisa genial. Ele vai construir várias igrejas em Israel, mas a igreja que ele constrói aqui é muito, muito especial, ok? O homem é um padre franciscano, mas o homem também é artista. E o homem conhece a Bíblia bem, e o homem tem uma ideia que pessoas que vão chegar dentro da igreja dele, que são igrejas memoriais, vão sentir parte da história, ok? Isso ele faz em cada igreja que ele está, e cada um tem outra ideia. Mas aqui ele faz coisa muito especial. Ele chega aqui com o texto, ele está lendo Bem-aventurados, ok? E ele fala mesmo, eu não sei onde que aconteceu. Não sei se é um pouco mais conhecido, um pouco mais para baixo, mas ele fala um contexto importante. Ele fala essa mensagem que Jesus fala aqui, não é só para os discípulos que estão aqui, é para o povo inteiro. E por causa disso ele escolhe esse lugar aqui, que ele fala, esse lugar é um tipo de um palco. Esse lugar tem uma vista linda. E a simbólica dele, ele está vendo Jesus falando e vendo o povo inteiro que está aqui na região do Barco da Direita, talvez o povo de Israel. Por causa disso ele escolhe exatamente esse lugar, tipo de um palco, para vocês também verem a vista que tem. A segunda coisa que ele faz, ele está lendo o texto, está vendo a arquitetura, está escutando pássaros, ele fala assim, Jesus não falou dentro de prédio, Jesus não falou dentro de igreja, Jesus falou na natureza. A igreja vai ser a natureza, e ele fala, vai ter aqui igreja de jardim. E mesmo vocês estão dentro agora da igreja, ok? A grade que está aqui, a portão que está lá, é a entrada para a igreja. Vocês já estão dentro da igreja dele, ok? E mesmo a igreja tem um jardim muito grande, e a ideia dele é que vocês vão chegar aqui, não importa que é católico, ortodoxo, evangélico, e vão fazer o culto de vocês na natureza. E o que vocês fizeram lá é a ideia dele, ok? A ideia dele é que vocês vão sentar nas pedras, que nem que vocês sentaram, sentir o frio, sentir o vento, sentir o calor, ouvir os pássaros e ficar perto da história, ok? E também os católicos que estão aqui, vocês podem ver, as capelas deles, onde que eles fazem missas, estão fora, ok? Estão vendo 1, 2, 3, 4, está tudo fora. Aqui ninguém não faz culto, ok? Ele também vai construir uma igreja, um prédio assim no meio, assim, se tem chuva, coisa assim, mas bem pequeno, você também não tem muito espaço lá. A ideia dele é que cada um vai chegar aqui e vai se espalhar, vai meditar, vai pensar sobre os bem-aventurados, vai fazer o culto dele qualquer um, na natureza, ver a vista.
Ok? Então mesmo convido vocês, se vocês querem visitar a igreja, eu falo que vocês já estão dentro da igreja, pode também estar dentro do prédio, muito, muito bonito, mas também ofereço a vocês, então, uma passeada aqui, mesmo ver uma coisa muito, muito especial. Então aproveita um lugar e a gente vai se encontrar na entrada em 10? 15 minutos. Então nós, daqui a 15 minutos. 11h30 a gente está lá.